Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Que a paz de Deus e de Jesus faça-se com todos. Boa noite aos nossos irmãos internautas que estão conectados pela página espiritismosul.org.br. As nossas palestras é transmitida ao vivo, à noite, às quinta à tarde, e no referido site as mesmas ficam gravadas. Elevamos nosso pensamento a Deus, a Jesus, para fazermos nossa oração. É nesse momento, Senhor, que mais uma vez aqui nós nos encontramos para estudar Teu Evangelho, Teus ensinamentos que nos deixastes. Agradecemos esta grande oportunidade que nos é concedido nesta noite. Permita, Senhor, que a Tua paz, que a Tua luz, que Teu amor nos envolva a todos. Ilumina, Senhor, a palestrante da noite, para que ela possa transmitir sua mensagem, para que esta nos envolva em nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja, com a permissão e o amparo de nosso mentor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, damos por iniciada a parte doutrinária desta noite. Que assim seja. Hoje a mensagem está a cargo da nossa irmã Marci. Boa noite a todos os irmãos. Meus irmãos, para a nossa reflexão esta noite, trazemos o tema convivência fraterna. E nós vamos começar a nossa reflexão com uma história que tem no livro Jesus no Lar, que nos conta que certa vez Jesus estava a conversar com seus apóstolos sobre a necessidade da união fraternal para que o reino dos céus se fizesse aqui entre nós. Então, Zebedeu, que é o pai dos discípulos Tiago e João, pediu para Jesus que ele lhes trouxesse uma narrativa simbólica para que eles pudessem entender melhor a sua mensagem. Então, Jesus contou que os homens viviam permanentemente em conflito, permanentemente em discórdia. E, por este motivo, andavam sempre às voltas com a miséria, com a perturbação e com o sofrimento. E aí Deus, percebendo aquela situação, ele apiedou-se dos homens e resolveu mandar-lhes um mensageiro que era portador das sementes da árvore da felicidade e da paz. O mensageiro chegou até os homens com as sementes e explicou para eles que aquelas sementes dariam uma árvore que daria flores de luz e frutos de ouro. E todas as discórdias que existissem terminariam. Mas explicou para eles que esta árvore, esta semente, a princípio, para que ela se desenvolvesse e se transformasse numa árvore, eram necessários cuidados especiais. Era necessária a colaboração de todos. E além daquelas coisas normais que as sementes necessitam. Então, essas sementes, para se desenvolverem, elas precisavam de terra boa, precisavam de uma determinada classe de adubos, ela precisava de um sistema de irrigação e precisava de um
cuidado incessante contra os insetos daninhos que poderiam prejudicar o desenvolvimento daquelas sementes. E aqueles cuidados especiais que a gente tem, não é? Quando a gente planta e começa a brotar, então, geralmente, no início, precisa de mais cuidados. Bom, dito isso, o mensageiro, ele começou a entregar as sementes para todos, né? E o que aconteceu? Cada um que recebeu a semente foi para sua casa, já imaginando, já desejando possuir para si aquela árvore que produzia as flores de luz e os frutos de ouro. Cada um foi para sua casa, cada um fechou-se, né? Fechou as suas terras, né? E ficavam suspirando pela posse absoluta desta árvore, mas por pura vaidade do coração. O que aconteceu? As discórdias continuaram. Aquelas pessoas que possuíam terra boa não tinham adubo. As que possuíam adubo não tinham a terra boa. As que tinham água em abundância não tinham como ficar cuidando todo o tempo para que os insetos não atacassem a planta. E os que tinham como cuidar não tinham água em abundância. O que aconteceu? Eles esqueceram do que o mensageiro disse e acabaram exterminando-se reciprocamente. O que esta história, meus irmãos, contada pelo nosso Mestre Jesus, nos leva a pensar? Vem nos esclarecer que os talentos do Pai, os dons do Pai, eles são distribuídos entre nós indistintamente. E se nós quisermos usufruir da paz e da harmonia na nossa vida, é necessário entendimento e harmonia. Porque nós, cada um de nós, não possui tudo que é necessário para que exista esta paz e esta harmonia. Cada um tem determinados talentos. Uns têm a inteligência, outros têm boa vontade, outros têm a capacidade de liderança, outros têm maturidade. Uns são mais racionais, outros são mais o sentimento. Uns têm a riqueza, outros têm a experiência. Mas qual é o nosso problema? Como o problema desta história aqui? É que nós geralmente queremos vencer sozinhos. Este é o nosso grande problema. Nós queremos vencer sozinhos e muitas vezes, meus irmãos, não é para que o bem se espalhe para todos. É para humilhar aquele que fica na retaguarda. Porque ainda nós somos muito orgulhosos. Nós queremos mostrar que nós somos os melhores. Seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja na casa espírita, seja no nosso grupo de amigos, seja entre os nossos vizinhos, há geralmente uma necessidade muito errada da nossa parte de nos destacarmos, de sermos os melhores, de sermos os invejados. Mas porque ainda somos muito orgulhosos. Quando a união entre todos se fizer espontânea, cada um fizer a sua parte, a paz e a harmonia reinarão.
E quando nós falamos, meus irmãos, entre todos, nós falamos entre todos que formam a nossa família, entre todos que formam o grupo, por exemplo, aqui da Casa Espírita, entre todas as pessoas que trabalham junto conosco, né? Cada um de nós tem um talento, cada um de nós tem uma habilidade. E quando nós conseguirmos enxergar isso, que cada um tem um pedacinho do quebra-cabeças, nós vamos conseguir usufruir desta paz e desta harmonia que muitas vezes nós não usufruímos, porque nós não temos esse sentimento de equipe, mesmo em família. Nós não temos esse sentimento de coletividade. Nós não sabemos colaborar, nós não sabemos ceder. Nós queremos que seja a nossa vontade. Aquilo que nós queremos, aquilo que nós achamos que é o melhor, muitas vezes sem se preocupar com o que o outro pensa, com o que talento o outro tem, que poderá colaborar para que haja paz e, consequentemente, haja uma convivência fraterna em todos os lugares que nós frequentarmos. Tem um livro chamado Educação dos Sentimentos, de Jason de Camargo, onde ele fala a respeito, entre tantas coisas, ele nos fala a respeito da autoestima. E neste livro, ele pontua alguns itens que nós devemos prestar mais atenção para que nós possamos viver melhor em todos os ambientes que nós frequentamos, para que nós possamos ser colaboradores para que haja uma convivência fraterna, para que nós possamos ser instrumentos de paz e, consequentemente, termos uma convivência fraterna. Porque, meus irmãos, aqui entre nós, né, quem é que gosta de viver num lugar perturbado? Quem é que gosta de frequentar um lugar desarmonizado? Quem é que gosta de ver a sua família agitada, com problemas, com dificuldades, onde ninguém senta, ninguém conversa, é aquele tumulto, aquela bateção de boca que não se tem muitas vezes prazer de estar, muitas vezes, no nosso próprio lar. Por quê? Porque nós não conseguimos ter uma convivência fraterna. E por isso nós não conseguimos não sentir, né, esta paz, esta harmonia, este prazer de, eu vou para minha casa agora, eu vou lá, vem final de semana, eu vou estar em casa, que bom, vou estar com meu esposo, com minha esposa, com meus filhos, com meus pais. Né? Vou trabalhar. Bom, é um lugar que eu vou, eu preciso ganhar o meu dinheiro para me sustentar, mas é um ambiente bom, é um ambiente saudável, eu vou lá, me sinto bem. Vou para a casa espírita. Não, vou lá para a casa espírita, porque lá é um lugar agradável, né? Eu me dou com todo mundo, a gente conversa, a gente se entende. Né? Muitas vezes a gente não desfruta disso, porque nós ainda não sabemos fazer a nossa parte para que haja uma convivência fraterna e nós possamos viver melhor e nos sentirmos bem em todos os lugares que nós frequentamos. Jason de Camargo, ele fala de vários itens e nós vamos comentar alguns aqui. Em primeiro lugar, ele fala da importância de nós pensarmos, né, e praticarmos, vamos dizer assim, o autoconhecimento. É a primeira coisa. Né? Nós conseguirmos fazer uma análise sincera, uma análise honesta de quem nós somos. Quem nós somos. Fazer aquela avaliação que Santo Agostinho nos sugere no Livro dos Espíritos, né? Chegar no final do dia e pensar em tudo aquilo que nós fizemos durante o dia, desde que nós acordamos, tudo que nós fizemos.
tudo que nós sentimos, né? E fazer aquela avaliação: será que eu fiz todo o bem que eu podia durante essas horas? Será que alguém tem alguma coisa para se queixar de mim? Será que eu deixei de lado alguma oportunidade de fazer o bem simplesmente porque eu não quis fazer o bem? Se Deus me chamar neste momento para o mundo dos espíritos, será que eu tenho alguma coisa para me envergonhar? Será que tem alguém que eu não vou conseguir olhar nos olhos? Será que eu agi nessas horas corretamente, fazendo aos outros aquilo que eu gostaria que fizessem por mim? Então, esse autoconhecimento, né? Sabermos quem nós somos. Porque, numa oportunidade, eu achei muito interessante, eu li uma matéria que dizia que muitos espíritas retornavam para o mundo espiritual e ficavam numa situação difícil, né? E era questionado assim: oh, mas como, né? Não que sejamos melhores que os outros, mas se estamos aqui na casa espírita, assistimos às exposições doutrinárias, frequentamos grupos de estudo, lemos obras básicas, obras complementares, sabemos de tudo. E como é que nós conseguimos, então, retornar para o mundo dos espíritos e não ficar numa situação que seria a desejada de acordo com o que nós nos instruímos aqui? E aí foi concluído que os espíritas que estavam chegando no mundo espiritual não estavam numa situação boa, porque sabiam tudo que dizia, né, que diz nas obras básicas, de uma maneira geral, mas não se conhece. Muitas vezes leem e dizem: mas isso não é para mim, porque eu não sou assim. Alguém fala sobre o perdão: isso não é para mim, porque eu não tenho esse problema. Alguém fala sobre humildade: não, mas eu sou humilde, né? Mas é por falta de autoconhecimento. Porque se sabe, conhece, né? Não faz porque não se acha numa situação de quem precisa se esforçar, de quem precisa aplicar a sua boa vontade e vencer aquelas dificuldades. Então, daí a importância, parece uma coisa boba, mas é uma coisa muito importante para que daí a gente parta para frente, né? O autoconhecimento, nos conhecermos, fazermos uma avaliação honesta e sincera de quem somos nós. A segunda coisa que ele fala, meus irmãos, é a questão da autoaceitação, tá? De nos aceitarmos como somos. Mas, diga-se aqui, a autoaceitação não no sentido de estagnação. Bom, eu sou assim e pronto. Que tem muita gente que pensa assim: não, mas eu nasci assim, eu sou assim, né? A síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou ser sempre assim, né? E não é verdade. Nós temos que nos aceitar como somos, mas nos entendermos perfectíveis, ou seja, pessoas em transição, espíritos em evolução. Somos assim, mas podemos nos tornar melhores e fazermos a nossa parte, né? Valorizar aquilo que nós temos de bom. Porque muitas vezes nós percebemos algum defeito, alguma imperfeição, uma não, várias, né, em nós, e aí a gente tem dificuldade. Fica se auto-boicotando, se auto-sabotando, e em tudo a gente só enxerga aquela: não, mas eu tenho tal defeito, né? Mas eu tenho um defeito e 10 coisas boas para cada defeito que eu tenho. Então, saber valorizar as coisas boas que, com certeza, cada um de nós temos. Outra coisa que ele nos fala no livro Educação dos Sentimentos, a questão do auto-amor, né? Quando a gente se conhece, quando a gente se aceita, a gente também tem que se amar, né? Nos amarmos, nos respeitarmos, até para que as outras pessoas possam também nos amar e nos respeitar. A importância da fé. A fé, meus irmãos, né? Que é o acreditar. Acreditar em Deus, no seu amparo, na sua logística a nosso favor, na sua proteção. Acreditar em nós,
no nosso potencial, na nossa capacidade. Todos nós somos seres perfectíveis. Nós estamos aqui para crescer, para evoluir, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa cota. Muitas vezes nós temos até um entendimento errado de acharmos que, porque nós viemos na casa espírita, porque nós ouvimos a exposição doutrinária, porque nós tomamos água fluidificada, porque nós recebemos o passe, os espíritos de luz, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes vai resolver tudo para nós. E não vai. Eles não resolvem nada para nós, eles nos ajudam. Eles nos dão força, nos dão coragem, nos dão ânimo. Tá? E todos esses procedimentos, assim, ó, de receber o passe ali com fé, de beber água fluidificada, de ler a doutrina, realmente tudo nos ajuda. Mas a doutrina espírita, ela nos consola é pelo esclarecimento. Ninguém vai fazer nada por nós. Somos nós que temos que fazer a nossa parte. Os espíritos não vão emprestar a luz deles para nós. Eles vão iluminar o caminho para que a gente caminhe, vá para frente e consiga, pelo nosso próprio mérito, né, conquistar as nossas virtudes e deixar de lado, deixar para trás os nossos vícios e as nossas imperfeições. Outra coisa muito importante, meus irmãos, acrescentando nisso que Jason de Camargo nos fala, né, no livro Educação dos Sentimentos, é a questão da importância de nós que estudamos a doutrina espírita, de nós termos uma visão panorâmica, né, panorâmica da vida, né, nos enxergarmos como espíritos imortais que nós somos, que nós estamos aqui de passada, né, mas que esta passada não é férias, né, que esta passada que nós estamos aqui, esse tempo que nós estamos aqui na Terra, que nós não sabemos quanto tempo é para que nós apliquemos todo esse tempo, todo o tempo, em tirar de nós aquelas coisas erradas que ainda nós fazemos, que todos temos, vícios, imperfeições, más tendências, e adquirir virtudes. É para isso que nós estamos aqui. E isso nós conseguimos somente com a convivência com as outras pessoas. Primeiro com a família, depois com os outros grupos dos quais nós vamos fazer parte, vamos fazendo parte, seja na escola, seja no trabalho, seja o grupo de amigos, seja o grupo do centro espírita. E cada grupo desses, a gente encontra pessoas parecidas conosco e pessoas que afrontam, né, que nos afrontam, vamos dizer assim, no sentido que nós temos, às vezes, antipatia, nós nos sentimos incomodados, nós nos sentimos perturbados com essas pessoas. Mas são essas pessoas, sim, que nos ajudam a crescer, a evoluir. Porque com os defeitos deles, e podemos dizer, e eles conosco, porque nós também temos os nossos, nós vamos aprendendo a ter tolerância, nós vamos aprendendo a ter paciência, né? Nós vamos aprendendo a ser mais compreensivos com as pessoas, a perdoar as ofensas. E é isso, essa convivência, que vai fazer com que nos tornemos pessoas melhores. Outra coisa bem importante para nós fazermos, meus irmãos, a educação dos nossos pensamentos. Tudo começa nos nossos pensamentos. Tudo provém dos nossos pensamentos, né? O Mestre Jesus já nos dizia: olhai, vigiai e orai. Temos que olhar como é que está a nossa vida, quem nós somos, de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. Nós temos que vigiar os nossos pensamentos, porque as maiores atrocidades que nós presenciamos, infelizmente, hoje, no nosso planeta, começaram com um pensamento, com uma ideia. Então, nós temos que vigiar os nossos pensamentos. Tá? E orar. Orar para que tenhamos boas companhias espirituais. Né? Para que os bons espíritos se aproximem de nós. Porque se nós nos deixarmos levar pelos pensamentos e ficarmos pensando coisas desagradáveis, né? Porque, como diz André Luiz, a gente se vale do fato de pensar e os outros
encarnados, porque os desencarnados sabem. Os outros encarnados não sabem o que a gente pensa, né? Então a gente deixa fluir sem dar limites. E aí a gente fica pensando bobagem, fica pensando mal dos outros, fica rotulando, fica ridicularizando, tudo aqui, ó, no pensamento. Porque a gente sabe que as outras pessoas não estão ouvindo. Mas pensamento é vida. Então, a gente tem que se acostumar a ter bons pensamentos e se manter nos bons pensamentos, né? Porque é aí que começa tudo, né? Cultivar bons pensamentos e não sair deles. Fazer força para nos mantermos nos bons pensamentos. Porque nós pensamos, meus irmãos, aquilo que nós queremos. Porque nós temos livre-arbítrio. E cada um pensa o que quer. E a gente pode escolher o que pensar, né? Então, isso aí é uma coisa muito importante para todos nós. Vale dizer que aquilo que nós pensamos se projeta na nossa volta, né? A nossa atmosfera fluídica, aquilo que fica na nossa volta, ela é formada pelos nossos pensamentos. Quando nós somos pessoas que cultivamos pensamentos bons, a nossa aura, a nossa atmosfera psíquica, a nossa atmosfera fluídica é luminosa. E aí a gente se sente bem, a gente sente conforto, a gente sente um bem-estar. E o que vai acontecer também? Os bons espíritos, os espíritos que pensam as mesmas coisas que nós pensamos, que são afins, eles vão vir para perto de nós. Então, se eu já estava me sentindo bem, eu vou me sentir melhor ainda. Se eu estava me sentindo confortável, eu vou sentir melhor ainda. E a mesma coisa, o contrário. Se eu sou uma pessoa que, mesmo que não fale, eu pense mal das pessoas, eu fico julgando, eu fico rotulando, eu fico chamando as pessoas disso e daquilo, mesmo que seja só em pensamento, mesmo que eu não pronuncie nenhuma palavra para ninguém. Esses pensamentos também vão se projetar na minha volta. E aí essa minha atmosfera vai ficar escura. E aí eu vou sentir dor de cabeça, eu vou sentir mal-estar, eu vou sentir aflição, eu vou sentir angústia. Tudo fruto dos meus pensamentos. E aí o que vai acontecer também? Aqueles espíritos que andam por aí, que também gostam de fofoca, que também gostam de maledicência, que também gostam de rotular os outros, de julgar os outros, de pensar negativamente, pessimistas, também vão vir e vão se colar em mim. E aí, se eu já sentia dor, eu vou sentir mais dor. Se eu já estava me sentindo aflita, pior ainda. Se eu já estava me sentindo angustiado, mais angustiado eu vou ficar. Porque eu atraio. Pensamento é vida. Nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal e ele é condutor dos nossos pensamentos. Então, aí, mais um motivo, meus irmãos, para que a gente cuide o que a gente pensa, para a gente fazer uma força para se manter nos bons pensamentos e se segurar, né? Sermos perseverantes para que nós possamos viver melhor, nos sentirmos melhor, né? E termos boas companhias espirituais. Tem um livro chamado E a Família Como Vai? Uma pergunta, e a família como vai? Que tem um capítulo bem interessante, aonde o autor, que é Paulo Sérgio, o nome dele, ele nos fala de pequenas virtudes domésticas que nos ajudam para essa convivência fraterna. E essas pequenas virtudes domésticas que ele fala, nós podemos dizer que nós podemos estender, né, para outros locais, outros lugares que nós frequentamos, seja no local de trabalho, seja na casa espírita, seja o grupo que nós fizermos parte. A primeira pequena virtude que ele fala, né, é a pequena virtude do passar despercebido. Que ele nos diz assim, ó, que nós já saímos do tempo das cavernas, nós já saímos das cavernas, mas muitos de nós, a maioria de nós, não perdeu o hábito da caça. Só que nós gostamos de caçar encrencas.
Muitos de nós, para não dizer todos nós, temos a mania de ficar espreitando as pessoas, principalmente os nossos familiares. Então a gente fica cuidando, né? Ele diz como tigre cuidando a caça. A gente fica cuidando se a pessoa apagou a luz, se fechou a porta, se botou o copo na pia, se não deixou o sapato na sala, se não deixou o creme dental aberto no banheiro. Aí a gente fica cuidando. E quando a gente vê que o nosso familiar, seja ele quem for, fez aquilo, a gente começa uma guerra. Né? A gente começa uma guerra. E ainda ele diz assim, ó, e a gente faz da vida da gente o inferno, acreditem, porque alguém não colocou a tampinha no creme dental. Se nós não temos condições, meus irmãos, de ir e dizer, né, olha aqui, tu esqueceste, né? Se nós não temos condições de falar calmamente, de falarmos com amor, é melhor ficar quieto, né? Do que fazer uma guerra. Porque muitas vezes as famílias se encontram mais em casa assim, ó, à noite. E aí, por causa de uma tampa de creme dental, por causa de uma meia que ficou no banheiro, por causa de alguma coisa, a gente faz uma guerra dentro de casa e nós vamos dormir todos perturbados. Então, ele fala dessa pequena virtude que é muito importante, que tem pequenas coisas que, se nós não temos condições de chamar a atenção direitinho, é melhor deixar que passe despercebido. Tudo em prol da paz e da harmonia. Outra pequena virtude que ele nos fala, né? A pequena virtude da discrição. Tem muitas coisas, meus irmãos, que não devem ser faladas em casa, no local de trabalho, na casa espírita. Tem muita gente que se vale disso e diz assim, ó, mas é verdade. Sim, mas é verdade e por causa disso eu vou falar? Por causa disso eu vou escancarar? Por causa disso eu vou fazer um escândalo? Nós temos que usar o bom senso, né? É verdade, mas muitas vezes nós saímos no lucro, como grupo, como família, se nós calarmos. Dentro dessa virtude da discrição, né, ele também fala evitar fofocas, que às vezes acontecem fofocas dentro da própria família, entre os familiares, um fica falando do outro. E no local de trabalho, e na casa espírita, em todos os lugares, né? E a fofoca, a maledicência, ela sempre leva ao desentendimento, cedo ou tarde. Dentro dessa pequena virtude da discrição, ele também nos fala da importância de nós, como família, alimentarmos o hábito de conversas saudáveis, de conversas salutares, de conversas edificantes. Tá? Tem tanta coisa boa, agradável para a gente comentar, para a gente saber da família, dos filhos, de como é que foram, né? E às vezes a gente entra em casa e já vem com a notícia de uma tragédia, já vem a notícia de uma briga, de um acidente. Às vezes estão comendo e estão falando de tragédia, de acidentes, estão com a TV ligada, né? Não se faz refeição com televisão ligada, meus irmãos. Porque, como dizem, parece que vai escorrer sangue da televisão de tanta coisa ruim que eles falam. Então, são pequenos hábitos que a gente tem que tirar da vida da gente, porque isso perturba e a gente tem dificuldade de ter essa convivência fraterna. Se alguém tem algum problema conosco, alguém nos ofendeu, né? Pegar separado, um momentinho, e conversar, não fazer escândalo. Tem gente que já chega na frente dos outros dizendo, é verdade que tu me chamaste disso, e já fazem aquele fiasco, aquele xisme, como se diz aqui em Uruguaiana. Temos que ser discretos. Tá? Isso aí é muito importante. Se alguém vem falar conosco porque está com um problema, ou até vem se queixar de alguém, cuidarmos para sermos pacificadores. Porque tem gente que vem desabafar conosco e a gente pega e bota a lenha na fogueira.
Mas se eu fosse tu, eu não ficava quieta. Mas se eu fosse tu, eu não calava a boca. Mas se eu fosse... E a gente começa... E aí piora. Porque a pessoa veio falar. Porque, de repente, está se segurando, né? Para não fazer um escândalo, e a gente vai lá e cutuca. Né? Então, isso é ser discreto. Né? Depois ele nos fala da pequena virtude do bom humor, né? Que é aquela virtude assim, ó, de a gente ter alegria. Né? Porque a alegria, o bom humor, torna a vida da gente mais suave. Né? Porque tem gente, meus irmãos, né, que alimentam ar triste. Né? Os coitados estão sempre mal. Tem outras pessoas que são carrancudas. Né? Aquele tipo de pessoa que fica resmungando. Tem gente que dá só a resposta curta e grossa. Né? Tem gente que tem aquela cara de quem comeu e não gostou. Tem gente que só dá resposta azeda para todo mundo. Né? Então, tudo isso demonstrando mau humor. Né? E essas pessoas, sinceramente, são companhias muito desagradáveis. Muito desagradáveis. E sempre há alguém desse tipo. Seja na família, seja aqui na casa espírita, seja no nosso local de trabalho, seja onde for. Sempre tem um azedinho. Né? Mas, em relação a isso, tem duas notícias. Uma boa e a outra ruim. A boa é que essa pessoa pode morar na nossa casa, pode ser um irmão de trabalho aqui na casa espírita, pode ser um colega de trabalho, pode ser um vizinho, e eu convivo com ele porque eu tenho que aprender a perdoar, eu tenho que aprender a ter paciência. Essa é a notícia boa. A notícia ruim é que o azedinho posso ser eu. E aí? Né? O carrancudo posso ser eu. E aí? Aí entra, né, o que a gente falou lá no começo. Autoconhecimento, autoaceitação. Mas não assim, ó, eu sou azedo e pronto. Eu sou urtigão e pronto. Né? Eu nasci assim e vou ficar assim pronto. Não. Somos perfectíveis. Temos que melhorar. Porque o mau humor estraga qualquer ambiente. Quando há leveza, há bom humor, a gente consegue, meus irmãos, resolver os problemas que vão acontecer igual de uma maneira mais fácil, mais suave. E um aviso, né, para os mal-humorados, para os azedinhos. Né? O mau humor é reflexo do nosso interior. Né? Porque o mal-humorado, se está chovendo, ele está de mau humor porque está chovendo. Se está com sol, é porque está com sol. Se está frio, é porque está frio. Se está calor, é porque é calor. Porque é ele. Né? A dificuldade é interior. Mas, graças a Deus, não é para sempre. Tudo passa. Né? Só que a pessoa tem que se conhecer e ver as coisas boas, o lado bom da vida, que nós estamos aqui para melhorar, para evoluir, e a família, com certeza, os amigos, os colegas vão querer nos ajudar, porque já devem estar cansados das nossas caras, das nossas resmungos, das nossas respostas azedas. Então, vamos cultivar o bom humor. E ele fala numa última pequena virtude, que é a questão da pontualidade. Né? Que, às vezes, a gente se descuida dessas coisas e a gente causa atrito, né? Tá todo mundo com fome e eu não chego. Né? Eu que venho chegando com alguma coisa para o almoço, eu que tenho que fazer o arroz, eu que tenho que fazer, né? E aí a fome já vai fazendo com que alguém já fique mal-humorado e, com certeza, o ambiente não vai ser dos mais agradáveis na hora da refeição. Né? Às vezes tem uma reunião, tem alguma coisa, né? As pessoas às vezes ficam esperando, e o que poderia ser uma reunião boa, agradável, produtiva, aí alguém já fica mal-humorado, porque depois dali tem outra coisa para fazer, a família está esperando.
Então, muitas vezes, essa falta de pontualidade em algumas coisas podem dificultar essa convivência fraterna. Tá? E uma última coisa, agora sim, para encerrar, antes... Ah, não, o Paulo nem está me olhando. Já está de costas, nem está me olhando mais por causa do horário. E uma última coisa que Jason de Camargo fala nesse livro Educação dos Sentimentos é nos habituarmos a ter momentos de paz diariamente. Quem é aqui que tem esse hábito de ter momentos de paz diariamente? Termos, meus irmãos, no nosso dia a dia, todos os dias, algum momentinho que a gente tira para escutar uma música suave, para fazer uma leitura do Evangelho, para fazer uma prece profunda, aquele momentinho de paz, de conexão com os planos superiores da vida, porque isso me dá ânimo para que eu consiga, porque não é fácil no nosso dia a dia. A gente convive com muitas pessoas, a gente está aí mergulhado no fluido cósmico universal, cheio de energias, de pensamentos diferentes dos nossos, pensamentos negativos. Muitas vezes a gente está bem e, de repente, não se dá conta porque e fica mal, né? Mas é essa convivência, né? Essa troca de energias. Mas o importante é que, se nós nos mantemos bem, né, nós não somos atingidos. Nós só sintonizamos com aquilo que está na nossa mesma onda, né, na nossa mesma onda. Então, nos habituarmos a ter momentos de paz na nossa vida. Né? 5, 10 minutinhos que eu vou ali, coloco uma música suave, fico separado dos outros, né? Penso, faço uma prece, leio o Evangelho, leio aquele otimismo todo dia, né? Uma mensagem do Seara Espírita, qualquer coisinha, porque isso, meus irmãos, vai nos dando força, vai nos dando gás, vamos dizer assim, para que a gente possa continuar na nossa vida mais firmes, mais inteiros, menos aflitos, menos angustiados. Né? Então, quem não tem esse hábito, além, claro, do Evangelho no lar, né, uma vez por semana, que é uma visita de Jesus no nosso lar, que é maravilhoso, né, uma proteção maravilhosa, temos que nos habituar a isso. Momentos diários de paz na nossa vida. 5 minutinhos, 10 minutinhos, 15, quem possa. Né? E a gente vai ver que a nossa vida vai se tornar melhor. Nós vamos viver mais tranquilos, mais harmonizados. Meus irmãos, é isso. Desculpa o passar da hora, mas é que não tinha como não falar de todas essas virtudes que eu tenho certeza que é bom, que são boas para todos nós. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus nesse momento. Agradecer ao nosso Pai de amor e bondade por esses momentos que tivemos aqui, Senhor, de reflexão, de estudo, da Tua mensagem de amor para nós. Agradecemos imensamente a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais, ao nosso anjo da guarda, à equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que se faz presente aqui conosco. Agradecemos pela nossa vida, pela nossa família, por tantas coisas boas e não tão boas que o Senhor nos oferece, mas que sabemos, Senhor, que tudo é para a nossa melhora, para a nossa evolução. Nós te pedimos, Senhor, que essas energias benfazejas que já estão nos impregnando possam aliviar as nossas dores, as nossas ansiedades, as nossas aflições. Aliviar a nós, os nossos familiares que estão no nosso momento, no nosso pensamento neste momento, aos nossos amigos, os nossos inimigos, os nossos queridos que já se encontram no mundo espiritual. Te pedimos também pelos nossos irmãos que estão doentes, onde quer que eles estejam, os nossos irmãos que estão nos hospitais, na modulada, os nossos irmãos que estão nos orfanatos, os nossos irmãos que estão nos asilos, nas fazendas de recuperação, nos manicômios. Enfim, Senhor, te pedimos que onde haja dor e sofrimento, que em nome de Deus e de Jesus os bons espíritos possam derramar as suas bênçãos sobre todos e aliviar os seus sofrimentos. E que todos nós que estamos aqui, Senhor, possamos sair daqui em paz, em harmonia,
em segurança, retornarmos aos nossos lares e termos um excelente final de semana, porque nós seremos os instrumentos de paz.